Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sou Anita Efraim, esse é o Alvinegras da Vila. Estou com a minha dupla, como sempre, Isabel Nascimento. Como você está, Isabel? E como estão seus dias sem um joguinho de futebol? Tranquilos, meu coração vai bem, minha ansiedade vai bem, porque por mais que a gente sinta muita falta, jogo de futebol, ele, como sabemos, ele tem muitas chances de acabar com o seu dia, não é mesmo? Então, acho que é importante, assim, é muita confusão que a gente tá vendo, né? Ontem aí o Santos a Conmebol soltou que o Santos vai jogar em Brasília, o que seria na Vila Belmiro, que já foi no Paraguai, já foi na Ressacada, agora provavelmente vai ser em Brasília. Então a gente está esperando, né? Porque não sabe também se Brasília vai aceitar esses jogos. Infelizmente, aí Brasília deve entrar em quase um lockdown, ter medidas mais restritivas a partir do dia 1º de abril. Então, a gente não sabe onde vai ser o jogo de volta, mas aparentemente teremos o jogo de ida. O de volta a gente já não sabe bem, né? Então, assim, o negócio é fazer um ótimo resultado na ida, porque se só valer esse jogo, que a gente ganhe, tá? De bons gols, porque vai que eles falam um jogo único. Então é bom que o Santos ganhe. E para isso, hoje a gente trouxe informações diretamente da Argentina, né, Nick? Conta para nós. Exatamente. A gente conversou com o Diego Paulis, que é setorista do San Lorenzo no Diário Olé, que acho que é o jornal esportivo mais conhecido da Argentina, acho que a gente pode chamar assim. E a gente fez uma série de perguntas para ele e a gente vai compartilhar essas perguntas com vocês, as respostas, né, no caso, com vocês hoje e comentando. Então, a primeira coisa que a gente perguntou para o Diego foi como joga o São Lourenço e quais são os pontos fortes e as principais dificultades da equipe. Bueno, el juego de San Lorenzo es difícil de describir, en primer lugar porque Diego Dabove, el entrenador, lleva apenas un par de meses, llegó hace muy poco tiempo y lleva pocos partidos también, creo que son 7 u 8 partidos. Ha cambiado mucho de nombres, ha cambiado de esquema también, entonces es difícil describir a San Lorenzo. Por Copa Libertadores, ante la Universidad de Chile, utilizó siempre una línea de 4 en el fondo, que es donde más cambió. Por momentos, por el torneo local, puso línea de 5. Pero por Copa Libertadores jugó con línea de 4, casi siempre en un 4-4-2. Supongo que con Santos jugará de la misma manera, tanto de local como de visitante, ¿no? Dificultades tiene bastantes. Lo que pasa es que, como te digo, hay como varios equipos de San Lorenzo, porque por ejemplo, el momento de Monetti en el arco no es bueno, le han hecho muchos goles, pero por Copa Libertadores está atajando de Becky, que la verdad que está atajando bastante bien, que es un chico juvenil que estuvo a préstamo en Chile hace un tiempo. Entonces, es difícil encontrar los por y las contras. Le falta a San Lorenzo en el funcionamiento, sin dudas, no encuentra el equipo. Vamos só parar um pouquinho, porque a Anitta, ela ouve de maneira como se estivesse falando em português, mas a gente não. Então, vamos dar uma pausada para dar aí para você explicar. Ele inicialmente falou do técnico e depois falou mais taticamente, né, Ni? Isso, exatamente. Bom, primeiro o Diego conta, então, que o treinador, o Diego Dabove, ele chegou recentemente ao São Lourenço, que ele ainda não encontrou o time ideal, ele fez poucos jogos oficiais. Isso ele não falou no áudio, estou acrescentando aqui que ele recentemente jogou fora de casa com Estudiantes e ganhou por 2-0, mas a equipe não vem jogando muito bem, tem tido variações táticas. Uma hora a gente pega assim, quais as dificuldades? Ele falou dificuldades? Tem várias, mas depende do time que vai a campo. Então ele ainda está encontrando o time ideal. Até uma situação até um pouco parecida com o próprio Santos, né? Que tem um treinador novo, que ainda não fez tantos jogos e ainda está procurando o time ideal. Falou que às vezes joga contra a Universidade de Chile, jogou com uma linha de 4 na defesa, mas em algumas ocasiões, às vezes ele também joga com uma linha de 5. E é isso, tá variando ainda para encontrar o time. Acho que foi isso, né, Bel? Sim, mas eu acho muito que a diferença é que a expectativa lá é diferente do que aqui. Eu acho que o técnico, se a gente puder falar um pouco mais de pressão, eu vejo o técnico do São Lourenço um pouco mais pressionado para mostrar algo, quanto nós estamos muito mais pacientes e muito mais confiantes. Eu acho que isso também vem do momento da equipe em si, né? O Santos, por mais que tenha bons resultados, ou resultados mais ou menos, a gente sabe que tanto o patrocinador Master como outro patrocinador que apareceu essa semana, o Santos vem em um crescimento até profissional.
Então é claro que o futebol é importantíssimo, mas eu acho que nesse momento o futebol do Santos tá meio que... Vou falar uma coisa que pode ser entendida errado, mas acaba que o futebol tá em segundo plano quando a gente tá tão feliz que o Santos, de maneira empresa, de maneira uma instituição, tá indo para frente. Vou continuar o áudio dele. Tampoco da Bove. Tiene algunos niveles individuales altos, como el de Julián Palacios o el de Juan Ramírez. Le ha costado tener una solidez defensiva, pero por Copa ha sido un poco más sólido que por el torneo local. Cuando Ángel Romero, sobre todo, que ha jugado más que Oscar, tiene buenos partidos, es muy bueno, pero por otros partidos por ahí no juega tanto, no aparece tanto. Entonces ahí puede haber un pro o una contra. Está así bastante efectivo Franco Di Santo, que jugó en el Mineiro hasta hace poco tiempo, ha hecho varios goles en pocos partidos, está bastante efectivo, muy eficaz en cuanto a la capacidad goleadora, pero por ahí cuesta encontrar esto de pros y contras o los puntos a favor o las dificultades, porque ha cambiado mucho Dabove y no está claro cuál es el esquema, cuál es el equipo titular, va variando bastante. Eu acho que o que é interessante é que, como ele disse, está variando muito, a gente não tem ainda exatamente como é o esquema de jogo, como que a gente vai jogar. O Santos também tá variando pra caramba, só que a gente já tá percebendo que o Ola gosta. Isso vem muito da pesquisa até, todo o texto que a Anitta trouxe antes do Ola chegar no Brasil. Ele parece muito ter uma filosofia, eu acho isso muito interessante. Então, assim, o tipo de zagueiro que a gente tá vendo que ele tá gostando mais, se interessando mais no Santos, é o estilo que ele propõe. Então, eu acho que, assim, o Ola, nessas 2 semanas em Atibaia, eles colocaram que na primeira semana foi algo muito mais voltado à filosofia do novo técnico e para que nessa semana que a gente está agora seja implementado como jogaremos contra o São Lourenço. Então, eu acho isso muito interessante. Até porque no próximo jogo, como bem saiu na Gazeta, o Caio Jorge não vai jogar. O Marinho está há 40 dias sem jogar. Claro que... Soteldo, a gente nem sabe se vai jogar. A gente não sabe aonde está o Soteldo. Nesse momento, eu não sei aonde ele tá, se ele tá no Panamá. Então, saiu uma informação na TNT Esportes, até vi no Twitter do Léo Ferreira, foi meu colega de faculdade, meu amigo, que a TNT deu que ele conseguiu voltar para o Brasil, mas a gente ainda não tem exatamente certeza o que está acontecendo. Se ele tá aqui, se ele tá em Natal, se ele tá no Rio Grande do Sul, o Soteldo tá por aí. Então, se você achar o Soteldo, leva para Atibaia, porque tá fazendo falta, assim, eu acho que eu quero deixar claro que eu não tô cornetando aqui o jogador, não estamos falando mal dele, a gente só tá brincando, gente, aqui não é uma crítica é uma grande confusão, né, eu acho que, assim, todo esse momento... O mundo tá bem confuso, né? Exatamente, como a gente teve jogo com a Ponte Preta, não teve? Não teve. Então, assim, é isso que tá acontecendo com o Soteldo, exatamente o que a gente viu com o jogo da Ponte Preta e todo o envolvimento da federação. Vamos passar para o próximo áudio. Você quer comentar primeiro... sobre a pergunta do próximo áudio, para ficar mais esclarecedor? Sim, eu mandei a pergunta para o Diego, foi como foram os jogos contra a Universidade de Chile, e é muito importante o que ele vai falar, porque dá um contexto para essa classificação do São Lourenço. Vamos lá. Bueno, con la U de Chile tuvo allá un buen partido, empezó perdiendo, después lo empató a los pocos minutos y consiguió finalmente un resultado favorable por el gol de visitante al empatar 1-1, pero jugó un buen partido, sobre todo para lo que venía haciendo San Lorenzo. Y bueno, acá de visitante la verdad que el partido es muy raro. La U de Chile tenía muchas bajas por coronavirus, jugó con una defensa prácticamente emparchada, con jugadores que no eran defensores, jugando en posiciones que no eran las suyas, con chicos juveniles, algunos que debutaban en primera. La verdad que fue un partido extraño para analizar. San Lorenzo fue más, lo ganó bien, con contundencia, pero bueno, el rival estaba muy diezmado, así que es difícil de analisar eso. Bom, claramente, né, a Ani vai falar mais sobre a Universidade de Chile, e ela estava totalmente, remendada, né, muito por conta da Covid, aí, pelo que eu entendi, estava jogando com zagueiros que não eram zagueiros, posições trocadas, muitos meninos, então realmente não foi uma força máxima que o São Lourenço enfrentou. Não foi mesmo. O primeiro jogo foi 1-1 aqui no Chile, e o São Lourenço saiu atrás, mas conseguiu empatar. E aí, para o segundo jogo, o Alaú já estava com 2 jogadores a menos, se eu não me engano, pela Covid-19. E no segundo jogo foram 8 jogadores a mais que ficaram fora por causa da Covid. Ou seja, no segundo confronto, o time chileno estava com 10 jogadores a menos,
por causa da Covid. Então, obviamente, isso tira o jogo de um contexto e de uma competitividade. Então, o São Lourenço ganhou fácil? Ganhou fácil, ganhou tranquilo, mas o outro time estava com 10 jogadores a menos. Tanto é que o Diego fala, uma partida muito estranha, mal dá para analisar. E aí, Bel, o segundo jogo teve 2 gols do São Lourenço de bola aérea. Então, que a gente perguntou. Exato. Então, foi isso que a gente perguntou para o Diego, né? Qual é a da bola aérea do São Lourenço? Se é um atributo forte deles, se é uma jogada comum, vamos ver o que ele fala. Mas a Anitta indicou que eles não façam, que o Santos tem uma defesa sólida, alta. E Helena, você não sabe, é maravilhosa. A bola aérea defensiva do Santos é tudo de bom. Não joguem assim. Não joguem. Exato. Vamos lá. Sí, a ver, no sé, puede que sea uno de los fuertes la pelota parada, en San Lorenzo puede que lo sea, porque tiene buenos cabeceadores, Franco Di Santo tiene mucha altura y cabecea bien, ha convertido de cabeza, tiene buenos pateadores, con Gabriel Rojas, que ahora está desgarrado, hay que ver si llega al partido con Santos, y con los 2 Romero, cualquiera de ellos son buenos rematadores para la pelota parada, pero aparte de Di Santo tiene juego aéreo con Donati, tiene juego aéreo con Braguieri, con Gattoni. Los centrales por lo general son todos de ir bien por arriba, entonces si Santos tiene problemas en eso, puede ser que San Lorenzo tenga aí um arma importante. Bom, eu só ressalto que o São Lourenço tem uma arma importante, não gostei desse final, né? Ele cita o Franco Di Santo, que foi jogador do Atlético Mineiro, fala aí dos 2 irmãos Romero, eles 3 são bons na bola parada, e ele fala, bom... São bons em irritar também, hein? Pelo menos... O Angel Romero não era a pessoa mais interessante quando jogava aqui no Corinthians. Lembrando, a gente fala do Copete, né? Mas o Romero, ele é o maior goleador estrangeiro, se eu não me engano, até um dos maiores goleadores da Arena Corinthians. Realmente teve uma passagem bem importante pelo Corinthians, sabe jogar contra o Santos, mas o Santos também conhece ele. Mas tenho certeza que ele vai encher os pacová, como diz minha irmã, dentro desse jogo. Com certeza, Bel. Se os 2 irmãos Romero jogarem, eu tenho certeza que vão dar trabalho para o Santos. Eles são, sim, destaques nesse time do São Lourenço. E eu até queria saber mais sobre isso. Se eles eram de fato, se eles são de fato os jogadores mais importantes desse time. Aí o Diego citou alguns nomes para a gente que são destaques dessa equipe. Para a gente ficar de olho. Vamos ficar de olho nesses colegas. A ver, por nombre, los principales jugadores de San Lorenzo claramente son los Romero, Ángel y Oscar. Por ahí no tanto por rendimiento ni por participación, porque Oscar está jugando bastante poco con Dabove y porque Ángel ha tenido buenos partidos y otros que no ha sido determinante. Pero vamos torcer para que contra o Santos não seja determinante, né? Exatamente. Quem mais? En cuanto a rendimientos, Juan Ramírez es el más regular, el que más ha sostenido buenos rendimientos en el tiempo, desde hace un buen tiempo a esta parte, incluso antes de la llegada de Dabove. Y hace pocos partidos apareció Julián Palacios en el equipo titular, que es un chico juvenil del club, al que Dabove puso en cancha y rindió muy bien. Rindió muy bien en los partidos de Copa y ayer frente al Dosivi también volvió a entrar en el segundo tiempo y fue una de las figuras. Así que por ahí por rendimiento ellos 2 sean los más importantes. Bom, ele respondeu bem perto do que você esperava, Nani. Sim, os Romeros, eles são os maiores nomes, mas ele cita aí outros jogadores para ficar de olho. Então, gente, vamos mandar aqui esse podcast para Ariel Rola para já ficar de olho nesses jogadores, para o Santos não ter grandes problemas. E até é curioso, né, Bel, que ele não cita o Franco Di Santo, apesar dele ter citado o Di Santo na pergunta sobre a bola aérea, né? Uhum. Ele não é tão habilidoso, ele não é tão determinante assim quando a gente está falando de bola no chão. E aí, acho que todo santista deve estar preocupado com esse jogo, sabe que é um jogo grande, um jogo difícil, mas a gente também tem que saber como os jogadores do São Lourenço, como a imprensa argentina, entende jogar contra o Santos. Qual que é a grandeza de se jogar contra o Santos? É isso que o Diego fala no último áudio. Lembrando que às vezes se menospreza, porém somos finalistas da Copa Libertadores, né? Então, assim, se alguém fala, putz, quem é Santos? Alguém nasceu ontem, putz, quem é esse time que a gente vai pegar? Nossa, interessante, ele foi finalista desse último campeonato. Então, eu acho que, por mais que o Santos tenha tido modificações grandes, como o Veríssimo, como o Pituca, não tá podendo contar com o Caio, o Santos vem, além dos seus títulos,
vem ainda carregando o seu vice-campeonato, né? É uma nhaca, né? Ser vice, mas diz que você consegue chegar lá e que você sabe jogar essa Copa muito bem. Então vamos ouvir. Isso é muito, muito, muito interessante. Sí, sin duda que Santos es un rival difícil. Estamos hablando de subcampeón de América y te tocan una serie de repechaje. No lo benefició el fixture o el sorteo, en realidad, a San Lorenzo, porque la U de Chile, si bien no viene tan bien, es un equipo importante de Chile y después le toca el Santos de Brasil, con todo lo que significa por historia y por presente de Santos, más allá que por ahí ahora no sea el mismo que el del año pasado o el de la Copa pasada, pero sí, obviamente que tiene un rival muy difícil en Santos, muy complicado para jugar esa llave pensando en clasificarse a la fase de grupos de la Libertadores. Es un rival a respetar y que sabe que lo puede lastimar en cualquier momento. Sí, para San Lorenzo es considerado un rival complejo, sin dudas. Foi isso que você falou antes, que ele ressalta a questão de ter tido bons resultados recentemente, de ser finalista da Libertadores, e mesmo com alterações, o São Lourenço se considerou muito, pelo menos o que ele diz, né, que o São Lourenço se entendeu como muito azarado no sorteio. Apesar de muitas aspas aqui no que eu vou falar, pelo amor de Deus, a sorte da Universidade de Chile ter sido muito afetada pela Covid-19 no segundo jogo, o que sim acabou beneficiando o São Lourenço. Eles entendem que foi um rival difícil por ser um time grande do Chile, ainda pegando um time enorme do Brasil pela história e pelo presente. É até engraçado, né, que a gente vê a imprensa esportiva menosprezando tanto o Santos e a gente vai ouvir um jornalista de fora e parece que ele conhece mais a realidade do clube atualmente do que muito jornalista brasileiro. Mas eu acho que vai ser um confronto muito grande, sabe, Bel? Dois times que sabem se respeitar. E aí aproveito já para introduzir o assunto do nosso treinador, Ariel Holland, que conhece muito bem o São Lourenço, né? Porque ele treinou durante bastante tempo o Independiente da Argentina, então deve conhecer muito bem essa equipe. Assim, óbvio, ele estava no Chile no último ano, mas tenho certeza que do jeito que ele estuda futebol e entende o ambiente do futebol argentino, isso também é bom para o Santos, né? Ah, sim, com certeza, ainda mais, isso começa pela língua, né? Eu lembro que quando a gente perdeu o Carlos Sanches em 2019, a gente sentiu muito o fato de não ter alguém que conseguisse falar mesmo, conseguisse se impor dentro de campo. Hoje, se eu não me engano... Não, eu digo em 2019, quando a gente estava com o Carlos Sanches, tá. Eu me confundi nas informações. Quando a gente saiu da Sul-Americana, a gente tinha o Carlos Sanches, e depois no ano seguinte a gente não tinha a Sul-Americana e depois não teve o Carlos Sanches. Mas é isso, vocês entenderam. Entendi. Obrigada. O fato de a gente ter o Carlos Sanches de 2019 numa competição sul-americana é muito relevante. E hoje vai ser muito relevante ter o Ariel Holland. Porque a gente tem, por exemplo, o único estrangeiro no time do Santos que é titular, na minha cabeça agora, é o Soteldo. E o Soteldo não é o tipo de jogador capitão, ele não tem esse perfil de pegar para ele, de entender a situação. E se você coloca alguém que consegue minimamente se habituar com a língua, isso facilita demais. Então, assim, ter o Ariel Holland sabendo o que está acontecendo, conseguindo falar com a arbitragem, conseguindo falar também, eventualmente, numa... A Duda se mexeu pra caramba aqui, se fizer barulho foi ela. Aliás, gente, tá gordinha, hein? Foi se pesar ontem, engordou, tá numa dieta lascada aqui, coitadinha. É isso. Para quem não viu o tweet que eu fiz essa semana, a Abel chama as cachorras delas de as meninas. Vou passear com as meninas. Agora ela estava dando um update sobre a saúde das meninas. A saúde pro futebol, não pro update das meninas. Oi? Não entendi, desculpa. Voltando pro futebol, agora que você já deu o update das meninas. A Flora tá bem, a Dudinha que tá de dieta agora, porque ele engordou. Mas eu acho que é isso, eu acho que faz o Holland nesse momento faz muita diferença, e eu acho que é muito, vou ser redundante, muito diferente também do que a gente tinha com o Sampaoli, né? Porque pelo que a gente pouco viu dele no campo, ele é mais centrado, ele é mais calmo, ele é alguém que realmente consegue ajudar o time dentro de campo e não simplesmente acabar até ficando mais nervoso do que o time, como a gente via com o Sampaoli, né? Sim, eu acho que o que ele
que a gente sabe até agora, né, que ele transparece ser mais calmo, mas ter bastante intensidade nos treinamentos, né? O Santos tem treinado bastante nessas semanas em Atibaia, não vazam tantas informações, mas a gente até teve a oportunidade de conversar com o Luan Pérez na live do Diário do Peixe, né, Bel? Para quem não assistiu, procura, depois desse podcast, você procura lá no canal do Diário do Peixe para ouvir, mas que os treinamentos têm sido intensos, que essa questão da bola parada está sendo... tecnologia também, né, Ni? Achei super legal o Luan Pérez comentando que Sim. O Ariel trocou o GPS, então agora os jogadores vão correr muito mais rápido. Mentira. Então agora as funcionalidades, eu acho isso muito legal, porque fica claro, se alguém chegar e falar, meu, você não usa mais igual, ele vai responder para Isabel, você não usa o diacho do Lucas Lourenço, caramba, ele vai falar então, nessa aqui, olhando pelo que a gente tá vendo nos treinamentos, ele corre a essa velocidade, ele consegue se esforçar a isso. Eu acho que você tem muito mais números para tudo. E tô achando muito bacana a questão dos relacionados, né? Hoje, o Roland, ele tem uma noção que ele queria transformar o time, o ideal seria em 30 atletas. Agora a gente tá vendo que vai ser em torno de 35, porque obviamente é muito difícil reduzir tanto o elenco. Mas é muito bacana o que ele tá fazendo, de conseguir ir para times legais, sabe? Assim, e o Thailson no Curitiba, o Arthur no Atlético Goianiense. Eu acho que essa questão de você conseguir fazer essa lista de relacionados e ser exposto isso, né? Eu sei que o Musetti sempre traz essa lista de relacionados, é muito interessante para você ver o que o técnico espera, né? Quem ele quer contar. Sim, sim, com certeza. Eu acho que... Eu até escrevi isso no Diário do Peixe essa semana, que eu acho que ele está se mostrando um grande parceiro, né, Bel? Até porque ele faz essa lista de relacionados, mas ele não exclui ninguém por implicância. Ele testa cada jogador para ver se o jogador é do agrado dele ou não. Então a gente sabe do Felipe Cardoso não foi do agrado dele, mas o Lucas Venuto está ganhando uma outra chance, assim como o Alexandre Tan. Não é que simplesmente ele fala, não, você eu não quero, você vai treinar na academia. Luiz Felipe, que ele talvez não veja tanto talento ou isso, aquilo, mas vê a importância da posição. Sim, mas aí o Lécio foi dispensado, Sim. Já se rescindiu, vai para a Chape, aí como você falou, Thailson, Arthur Gomes também está aberto para ser emprestado, se tiver algum time interessado, né? Acho que isso talvez até possa, enfim, acho que é um caso que a gente ainda não precisa saber mais detalhes dessa questão do Palha, mas o que a gente sabe é isso, que tem a possibilidade de um empréstimo, mas, enfim, acho que a gente consegue ver um comprometimento do Ariel Roland com encontrar soluções dentro do grupo que ele tem, já que ele sabe que o Santos não pode contratar e não vai poder contratar durante algum tempo. Eu espero que a experiência dele no futebol sul-americano se sobressaia. Não é sobressaia, eu não lembro agora a palavra, vou usar sobressaia. Se sobressaia nesses confrontos contra o São Lourenço, se traduza, era essa a palavra. Bonito. Obrigada. Mas eu fico preocupada também, Bel, sobre a questão de um campo neutro no segundo jogo, né? Porque o São Lourenço vai jogar em casa. Aliás, eu acho uma certa hipocrisia essa situação toda. Por quê? Porque, teoricamente, nem podem chegar voos do Brasil na Argentina, né? Eles baixaram uma nova regra por causa da variante brasileira e não poderiam chegar voos do Brasil na Argentina. Os voos foram cancelados. Mas o futebol sempre dá um jeito de driblar a regra, né? E aí o Santos vai para a Argentina vai jogar no próximo dia 6, aniversário do Giovani, e a volta deveria acontecer no dia 13, aniversário de Isabel, mas a gente não sabe onde. Então, o primeiro jogo vai acontecer. Aqui em casa. Eles vão jogar na quadra que tem embaixo do prédio da Bel para ela poder assistir de camarote. Mas aí o Santos perde a vantagem de jogar num gramado conhecido, que sabe que tem qualidade. Claro. É muito complicada essa situação. O campo neutro eu acho uma desvantagem relevante, mesmo sem torcida. Apesar que Santos Futebol Clube vem fazendo bons jogos fora de casa, né? No passado, sem a torcida, o Santos demonstrou um time bem forte jogando fora de casa. Então, eu acho que isso é um ponto positivo e mostrou fragilidade na Vila Belmiro, né? Então, eu acho que estão esses dois pontos aí que vamos ver. Isso a gente tá falando do Santos da temporada passada, mas eu acho assim, pra gente finalizar, a gente poderia pensar também num time que a gente jogaria. Eu conversei com o Noronha ontem pro canal, porque simplesmente sem Caio, possivelmente sem Soteldo, né? O Soteldo a gente não sabe as condições que ele vai chegar. Você imagina o estresse que esse homem está de simplesmente não saber da própria vida.
né? A gente tá contando com o Giamota foi de carro para Atibaia, porque qualquer momento a esposa dele pode parir, e aí ele pega um carro e vai ver o nascimento do filho dele, né? Do Nathan, que está chegando, não sei se já chegou nesse momento, mas hoje aqui, dia 31, o Nathan ainda não chegou. Então, assim, as opções do ataque são complicadas. Eu acho que a gente tem uma zaga fixa, a gente tem o Luan Pérez e Kaique, aí muito da vontade do Olan. A gente tem Pará e Felipe Jonathan, não acho que vai alterar, não acho que ele vai colocar o Balieiro. E o João Paulo no gol, né? Até legal a sequência que foi colocada das defesas do João Paulo. Mas na frente, e tem o Alisson. Eu acho que o Alisson, nesse momento, é uma pessoa que não tá havendo alterações. A gente tem a possibilidade de Sandri e Balieiro. Ele já utilizou os dois, mas acredito que seja o Sandri. E aí, para frente, é uma total incerteza, né? Porque a gente tem certeza que a gente vai ter João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson e Sandri. O que vem a partir daí é a dúvida. O que é muito difícil para mim dizer se eu escalaria o Pirani ou o Giamota, porque eu entendo que numa Libertadores, num jogo difícil como esse, a experiência ela acaba contando. É um time que já tem bastante meninos, mas eu acho que o time escalado seria Giamota, Marinho, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Eu acho que esse seria o time. E você? Então, pelo que eu tô vendo, a ideia é mais jogar com o Marcos do que jogar com o Bruno, mas ele vai jogar com o Ângelo. Eu acho que o Ângelo entra nesse ataque com certeza. Então, assim, há opções do Ângelo jogar de meia. O Ângelo, ele pode ou compor jogando de ponta pelo outro lado, pelos treinamentos, né, gente? A gente ainda não viu, mas o Ângelo até de zagueiro ele tá sendo colocado. Então o Ângelo poderia jogar de ponta ou também de meia. Nós também não vimos. Mas a ideia aí, principalmente, que os setoristas estão falando é que vai jogar Marinho e Ângelo. Então eu acho que assim... Mas aí eu já não acho que não sou treinadora, né? Mas eu não acho que seja inteligente você tirar o Ângelo da posição de ponta direita e deslocar ele para a ponta esquerda, onde ele não rende tanto, enquanto você tem o Lucas Braga ou o Soteldo, que são duas opções que rendem melhor pelo lado esquerdo. Chegando bem, ele vai jogar. Nem que assim, são 5 substituições. Soteldo tá cansado, tchau. Mas assim, Soteldo chegou mínimo. A gente lembra o que ele fez contra o Corinthians. Ele chegou, ganhou a partida e vazou. Então, assim, o Soteldo tem as condições de colocar a bola embaixo do braço e decidir a partida. Eu acho que a gente tem essa noção. E a gente também tem a noção que o Marinho pode simplesmente não aguentar a partida. Tá em condicionamento, tá treinando pra caramba, mas tem tempo que não joga. Então, assim, basicamente é uma grande bagunça, né? O Noronha acha que ele vai utilizar o Giamota de falso 9, que ele não vai usar centroavante. Também é uma outra opção. Então, assim, é muito do que o técnico vai avaliar essa semana e vai ser muito mais atual do que histórico. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Muito mais do que está acontecendo nesse momento, nesse treino em Atibaia, do que o que a gente viu na Libertadores passada, do que o que a gente conhece desse time. Acho que vai surpreender a escalação de terça-feira. Bom, eu acho que ele já está mostrando isso, né? Que ele é um técnico que se pauta pelo que ele vê nos treinamentos e não tem esse apego o que aconteceu há 3 semanas. Não, eu vi isso e eu vou seguir o que eu estou vendo. Acho que isso é uma coisa que rapidamente deu para ver sobre o trabalho do Ariel Holan. Espero ser surpreendida positivamente pela escalação e, claro, também pelo resultado. Então, já que a gente está finalizando, vou aproveitar para agradecer mais uma vez o Diego Paulis, que é setorista do São Lourenço no Diário Olé, pela contribuição. Agora sabemos um pouco mais sobre o nosso adversário, que ainda está numa fase de construção, e aí a gente fica pensando também, né? O Santos todo esse tempo para treinar para o confronto e o São Lourenço jogando, meio que normalmente, digamos assim. Quem sai em vantagem? Quem tem mais ritmo de jogo ou quem teve mais tempo para treinar? Não sei. Fica aí para vocês mandarem no nosso Twitter, @alvinegrasdavi1, quem sai mais vantagem, né? Quem tá menos cansado, quem tá mais bem condicionado, quem tá mais bem preparado. Eu espero que seja o Santos. Semana que vem estaremos aqui de novo, quinta-feira, porque quinta-feira é dia do quê? É dia de Alvinegras da Vila. Por mais que há pessoas que queiram mudar esse nome, né, Ani? Transformar em Alvinegras da Vila, pra gente poder incluir outras pessoas. Mas nesse momento, né, as donas do podcast são apenas Isabel Nascimento e Anitta Efraim. E a gente se vê na próxima semana. Algum recado? Nos sigam no Twitter, né? @alvinegrasdavi1. É um baita de um Twitter bacana e crescendo cada vez mais. Exatamente. Sigam a gente por lá.
Leiam as novas colunas no Diário do Peixe, assistam os vídeos de Isabel Nascimento no Imparcialmente Santista e os meus vídeos sobre futebol feminino no Eu Vim de Santos. É isso aí. Como eu gosto de dizer, apoiem o seu produtor de conteúdo independente local. É isso.